Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com esse projeto do podcast Questão de Pele. E esse espaço traz conteúdos leves, voltados para a saúde, bem-estar, dicas práticas, curiosidades. E o episódio de hoje é um tema extremamente importante que interessa a todos, sobre câncer de mama. Eu vou apresentar meus convidados e eu estou tão feliz com esses convidados aqui, porque 2 foram meus colegas de turma da Faculdade de Medicina de Campos. Então, você imagina reunir 2 colegas que a gente teve uma história de muitos anos juntos. Nós éramos da turma A da classe de 96, porque todo mundo com a letra A. Ana Maria, Antônio e Ana Tereza. Então, vamos lá, gente. Ana Tereza está no Mato Grosso, Ana Tereza Guzmão de Lúcia. Ana Tereza é campista e fez a faculdade. Depois se casou e, por questões, né, do marido, acabou indo para o Mato Grosso, porque o marido estudou também com ela na faculdade e o Ricardo era de Mato Grosso. Então, ela é ginecologista e mastologista, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Mato Grosso, título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasco e AMB e título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia e AMB. Então, olha o currículo dessa minha querida que está aqui online. Obrigada, Ana Tereza. Obrigada, Ana. Obrigada a você pela oportunidade da gente estar conversando um assunto tão importante e de proporcionar isso da gente estar junto. Nós 3 hoje aqui conversando, né? Que estudamos aqueles 6 anos tão juntos, tão perto, né? E é poder estar aqui hoje debatendo um assunto tão importante, compartilhando tudo isso. Isso aí, vamos depois divulgar esse podcast para os nossos colegas de turma, para que a gente já faça um podcast com cada um. Bom, o outro dispensa também apresentações, campista, Dr. Antônio Simão, que é especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, especialista em cirurgia oncológica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, membro associado da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, Doutor Antônio Simão, também aqui, muito obrigada por estar fora aí da programação familiar, porque ele tinha uma programação hoje, mas deu o prazer de estar aqui com essa disponibilidade de estar com a gente. E por último aqui, a Gerlane Rodrigues, que é jornalista, que vem como paciente, né? Assim como eu, que estou aqui no podcast. Quem me acompanha, né, já conhece um pouco da minha história, sabe que eu também tive um câncer de mama. E quem não me conhece, que começou agora a acompanhar os podcasts, né, a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre essa patologia, que é o câncer que mais afeta o sexo feminino e que tem apresentado cada vez mais incidência em pacientes jovens, né? Então, vamos falar um pouquinho, Antônio, Gerlane. Claro. Vamos lá, é um prazer primeiro, né, estar aqui falando sobre esse tema tão importante, como a doutora Ana Tereza falou, câncer em jovens, né, e a gente espera que atenda a necessidade de muitas pessoas que tenham dúvidas sobre esse tema. Obrigada pelo convite. É um prazer. O prazer é meu, Ana, TT, bom dia a todos, né, é importante a gente estar debatendo esse tema, né, num sábado de manhã, né, e eu acho que é fundamental isso, essas discussões, né, prazer estar aqui com vocês. E eu espero aí que no final a gente, apesar de ser um assunto muito sério, traga insights para que vocês reflitam, né, na prevenção, porque em medicina a gente tem que focar sempre na prevenção, não é isso, Ana? Oi, aí comigo, ó, deu um delayzinho. Deu um delay aí. O mais importante é isso, é a prevenção, né? É claro que a gente não pode prevenir tudo, né, tem os fatores genéticos, hereditários, etc., mas muitos outros, né, aqueles fatores de risco chamados modificáveis, a gente pode sim evitar. E a gente os conhece bem, falta é pôr em prática. E por isso que os podcasts, todas as coisas que a gente sempre coloca na mídia, com esse intuito de ficar sempre relembrando o que cada um pode fazer em termos de prevenção. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esses fatores que já são bem identificados através de estudos sérios, né? Que realmente facilitam, né? Que aumentam o risco do câncer de mama, né? Porque tem aqueles tumores que são geneticamente determinados
e aqueles, né, aleatórios e que também têm influência do estilo de vida do paciente? Então, o fator de risco, quando é genético hereditário, a pessoa ter herdado um gene, muitas vezes a pessoa pensa que esse é o mais importante, e ele corresponde apenas a 10% de todos os cânceres de mama, é que vão ter essa herança genética. Os outros vão ser outros fatores. Dentre os principais, eu costumo dizer, o principal todas nós mulheres temos, é ser mulher. Tem mama, nasceu com mama, é o principal fator de risco, é o câncer mais incidente na mulher, como você falou. O outro é a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, mais chance da gente ter risco para câncer, em geral, outros tipos também, e o de mama. Então, a idade e o fato de ser mulher. São fatores que não são modificáveis, né? A genética também não. Os outros é o fato da mulher menstruar muito cedo atualmente, parar de menstruar tardiamente, a menopausa tardia, a mulher está engravidando menos e deixando a sua primeira gravidez para mais tarde, após os 30, 35 anos. Então, é mais tempo que essa mulher fica exposta aos ciclos menstruais com estrogênio e progesterona. Então, aumenta risco para câncer de mama. E aqueles outros ligados ao estilo de vida, a obesidade, que hoje é uma epidemia em todo o mundo, super relacionado a câncer de mama e a outros tipos de câncer, o sedentarismo, o álcool, as mulheres estão bebendo muito mais do que antigamente, o tabagismo, enfim, também o contato com esses produtos mais industrializados, ultraprocessados, todos esses fatores relacionados a aumento de risco para câncer de mama. Então, é que a gente pode sim modificar. Com certeza, né? Quer falar um pouco também sobre esses fatores, Antônio? Sim, como a Ana Tereza falou, são fatores que a gente consegue modificar nas nossas vidas, né? É importante dizer também que o homem tem câncer de mama. Eventualmente eu recebo um homem com câncer de mama, mas é numa proporção bem pequena, né? Um homem para cada 100 mulheres. Mas, como a Ana Tereza falou, quer dizer, essa vida reprodutiva, né? Essas alteraçõezinhas quando a mulher menstrua, tem um pouquinho de risco aumentado, quando ela começa a menstruar após 13 anos, né? Tem um risco aumentado quando ela menstrua antes dos 13 anos, esses fatores modificáveis. Hoje a mulher ingere, né, essa vida toda atarefada nossa, essa ingestão de bebida alcoólica, né, que é um fator que a gente consegue modificar. A gente sabe que em torno de 10 gramas dá em torno de uma dose de uísque, um copo de vinho a cada dia, então você tem um ligeiro aumento. O tabaco a gente não tem ainda uma relação muito provada com relação ao câncer de mama, mas a gente sabe que tem outros tipos de câncer, garganta, pulmão. Enfim, fundamental, como a Ana Tereza frisou, é realmente o exercício físico, é a obesidade, a gente vê isso muito comum nos dias de hoje. E são fatores que a gente consegue modificar. Então a gente consegue, eu costumo dizer para as minhas pacientes, a gente consegue fazer essas modificações. Pensa um pouquinho em risco cardíaco, né? Os mesmos fatores que te elevam o risco cardíaco são os mesmos fatores que te elevam o risco de você desenvolver um câncer de mama, um câncer de intestino. Então, acho que a gente tem que com certeza, né? Nisso. Então, acho que para vocês que estão ouvindo, né, o primeiro insight que a gente deve deixar aqui é manter um estilo de vida saudável, que apesar dos últimos 15 anos, as pessoas terem mais informações e estão realmente investindo mais nessa questão do estilo saudável, com uma alimentação mais natural, com atividade física. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas procurando, né, ter uma atividade física regular. Mas, se a gente for analisar, quase todo mundo tem aí alguma falha, né? Às vezes tem atividade regular, porém ingere muito álcool, né? Então, fora os outros fatores que hoje, né, a gente tem esses conceitos, mas as verdades vão aparecendo, em medicina as verdades são transitórias e pode ser que daqui a 5, 10 anos a gente tenha aí descoberto outros fatores, né? Mas o principal é saber que a genética contribui, mas não é o fator principal. Então, o principal é tentar manter aquele estilo de vida que a gente, na verdade, recomenda para todas as pessoas, né? E o que você acha sobre isso? Você que tem uma história de ter tido um diagnóstico de câncer de mama com 35 anos. Olha, Ana, eu fui pega de surpresa aos 35 anos. Eu nem imaginava que um dia eu poderia ser vítima de câncer de mama. Ninguém na minha família tinha tido câncer de mama.
E ao fazer exames de rotina para acompanhar nódulos que eu já tinha na mão, mas sem a intenção de que algum dia ele virasse maligno, porque não tem, depois o doutor até explica isso, que eu acho que não tem muita chance de um nódulo virar maligno, ele já nasce maligno, digamos assim. E eu acompanhava esses nódulos e aí a médica viu uma mancha, um nódulo suspeito novo ali, que ela se preocupou e me direcionou para novos tratamentos mais precisos. E aí sim, durante a cirurgia, eu descobri que o nódulo era realmente maligno, ele estava pequenininho, eu fiz a remoção completa, o patologista analisou no centro cirúrgico ainda, determinou que era maligno, então a médica fez toda uma cirurgia mais detalhada para poder limpar tudo, para não ter chance de fazer uma outra cirurgia, foi tudo muito rápido, muito preciso, mas era um câncer de mama. E ao acordar da cirurgia e ao receber o diagnóstico, realmente foi um choque. Eu fiquei assim, em choque, paralisada, ouvindo a médica me explicar os detalhes e talvez eu teria que fazer radioterapia, quimioterapia e fazer um tratamento que mudaria toda a minha vida. Então, realmente foi um choque. E eu não acreditava muito que eu teria câncer de mama, porque eu tinha uma vida ativa de atividade física, eu me alimentava bem, eu não bebo, nunca fumei. Então, fui pega de surpresa, me vi naquele contexto assim, poxa, eu faço tudo para ter uma vida saudável, mas eu tenho câncer. O que eu vou fazer? E aí eu busquei ter forças, busquei muita informação na internet, informação com os profissionais de saúde, com os médicos que me ajudaram, me auxiliaram muito com esse tipo de informação. E talvez o que tenha motivado o meu caso, também já fiz o painel genético, não deu que foi causa genética. Talvez o meu caso tenha sido isso que vocês falaram aqui, que a doutora falou, que o doutor também falou, da questão de ser mulher simplesmente por ter uma mama e estar exposta a esses hormônios do ciclo menstrual. E eu não engravidei, né? Eu tinha 35 anos, hoje tenho 40, também não engravidei, não quero mais engravidar. E talvez essa exposição aos hormônios tenha sido a causa. E o tumor realmente, né, nos exames mais detalhados que eu fiz, constatou que era tumor hormonal. E eu venho fazendo tratamento, faço tratamento de bloqueio hormonal da mama e tô levando uma vida saudável, continuo com uma vida saudável, fazendo de tudo para não ter recidivas, né? Que eu acho que é o grande medo nosso, é ter uma recidiva. Mas a gente tá aí lutando e... Isso aí, pensando positivo. Positivo. Então, vamos falar então, Ana, o que você pode aí deixar para quem está nos ouvindo, né, ou assistindo no YouTube, né? O que você acha aí sobre esse aumento de casos em pacientes jovens que eu tenho visto no consultório, pacientes até com menos de 30 anos apresentando, né? O que a gente pode atribuir? Então, realmente, assim, a gente foi assistindo isso na última década, mas bem nitidamente nos últimos 5 anos, e toda a literatura mundial tem demonstrado isso, esse aumento abaixo dos 40 anos. Então, são moças jovens, muitas delas não tiveram filhos ainda, ou ainda querem ter mais filhos. Elas estão numa fase, como ela comentou, ela não estava nem pensando em câncer de mama, eles estão pensando na vida profissional, em casar, ter filhos, em 1000 coisas, menos no câncer de mama. Então, é um impacto social, econômico, pessoal muito grande esse aumento que está havendo nessa faixa etária abaixo dos 40 anos. E um dado importante é que esse aumento está sendo mais nítido em países como o Brasil, em desenvolvimento. No Brasil chega a ser o dobro, por exemplo, do encontrado nos Estados Unidos. Não se sabe ainda por quê. Se são esse estilo de vida, o tipo de alimentação ou o tipo de exposição a outros tipos de carcinógenos, mas esse aumento está sendo verificado mais em países como o nosso. Talvez a ingestão de agrotóxicos, né? Que a gente tem. Não se sabe, mas contribuição aí para várias patologias, né? Sim. O que você acha, Antônio? Sim, a gente costuma ver bastante, né, essa incidência. A gente costuma falar, o câncer de mama é uma doença que ela é ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, né? A sua incidência ela é maior depois da 5ª e 6ª década. Né? Então, mas eu tenho pacientes com 23, 24 anos operadas e tenho pacientes com 99 anos operadas. Mas essa incidência abaixo dos 50 anos é uma incidência alta, em torno de 40%, e a incidência abaixo dos 30 anos é em torno de 1 a 7%. Mas haja visto, a gente tem muitos fatores hoje que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás. Né? Hoje a gente tem mamógrafos melhores,
a gente tem mamografia digital, a gente tem tomossíntese, que depois a gente pode falar um pouquinho, né? A gente tem ressonâncias magnéticas, que para determinados tipos de pacientes a gente consegue fazer o rastreio com ressonância magnética. Então, é importante, mas isso que a Ana Tereza falou é fundamental. Essa incidência é ligeiramente maior no nosso país em relação aos americanos, por exemplo, nessa faixa etária, pacientes jovens. E quanto à agressividade desses tumores em pacientes mais jovens, são mais agressivos ou não? Como a Ana depois pode falar também, a gente tem um ligeiro aumento nessas pacientes mais jovens de um tipo de tumor chamado triplo negativo. Tá? Esses tumores, tem os tumores triplo negativos e tem os tumores luminais, que são esses hormonais que a gente costuma falar, que são responsivos a uma terapia anti-hormonal. Os tumores triplo negativos têm um ligeiro aumento nessa faixa etária mais jovem de população e são os tumores mais agressivos que eles não respondem a tratamento hormonal, tratamento endócrino, que a gente fala, né? E são tratados basicamente hoje com quimioterapia e imunoterapia. Sim. Quer falar um pouco, Ana? É mais comum, né, esses tipos agressivos na paciente mais jovem do que nas outras. E também um dado é que muitas pacientes jovens descobrem já palpável o tumor e muitas vezes grande. Ela teve a oportunidade, né, de descobrir no exame de rotina, mas a maioria das pacientes jovens, ela descobre já o tumor palpável, grande. Muitas vezes eles são desse tipo agressivo, muitas vezes eles já estão localmente avançados, quer dizer, já foram para a região da axila. Então, tudo isso faz com que o prognóstico, o tipo de tratamento sempre também é um tratamento maior. Então, é uma característica da paciente jovem ela ter esse tumor, muitas vezes diagnosticado em estadios mais avançados da doença. Então, Sim. É por isso que a gente tem que estar sempre alertando que, embora elas com 30 e poucos anos não estão muito ligadas em pensar em câncer de mama, é muito mais comum, após os 50, 60, 70, a mulher ficar mais pensando nisso, né? Ficar mais preocupada e mais atenta ao seu corpo, a mulher jovem também, porque ela geralmente vai descobrir pelo autoexame, porque ela está fora dos programas de rastreamento. E uma coisa importante, Ana, também a gente tem falado muito sobre isso, identificar essas pacientes de risco. Nas consultas de rotina, elas com 25, 30 anos, a gente já ia identificando quem merece esse rastreamento diferenciado, como o próprio Antônio falou, com ressonância, etc. Quer dizer, quem que são essas mulheres com mais risco, né? Para a gente poder triar melhor e não deixá-las só lá para frente, para ver esse risco e esse rastreamento do câncer de mama. Aí assim, a minha opinião de não especialista, né? Então, vocês aí que vão dar uma palavra final, né? Por serem mastologistas, né? E estarem vivenciando isso no dia a dia. Mas eu, como paciente, né? Não tinha histórico de câncer nenhum na família, exceto uma tia materna que faleceu com câncer, porque na época ela já não fazia exames preventivos, foi detectada através de um exame que ela me pediu para fazer na mama dela, que eu era acadêmica de medicina ainda, e era realmente um nódulo muito grande, então era um tumor bem avançado, com prognóstico ruim. Mas, quer dizer, a minha mãe também não teve nada, não teve nenhuma outra história familiar. E eu sempre fiz os exames de rotina e eu sempre coloquei a ressonância magnética nessa rotina. Meus filhos, que são médicos, até criticavam, falando, mamãe, você está fazendo uma ressonância, faz só mamografia e ultrassom. E na minha cabeça, né, eu vejo assim, lógico que isso vai dar um custo muito maior para o governo, para os planos de saúde, mas por que não nessas campanhas, né, a gente, nessas pacientes jovens, né, a partir dos 25 anos, ter não só a campanha estimulando a mamografia, seria um exagero também fazer a ressonância, já que alguns tumores aparecem na ressonância e não aparecem na mamografia, como foi o meu caso, né? Eu fiz mamografia e não apresentou nada, né? E ultrassom, que é um exame mais sujeito à falha, né? Que a gente sempre sabe que tem muita dependência ali do operacional do médico, né? E por que não essa ressonância de rotina? Uma questão de custo ou seria um exagero? E aí, Antônio?
Ana, a gente sabe que nesses programas de rastreamento, né, a gente está falando em rastreamento oportunístico e diagnóstico, né? Diagnóstico é quando aquela paciente, aquela mulher palpa no seu autoexame, ela se conhece, a gente sempre orienta as pacientes a fazerem um autoexame uma vez por mês, dependendo da fase do ciclo, do 7º ao 15º dia, para aquelas que menstruam, né? Mas a mulher se conhece. Então, eu ouço muito no consultório de pacientes minhas, já antigas, falando: doutor Simão, eu tenho filhas, minhas filhas precisam começar a fazer quando isso? Eu sou oncologista, a imensa maioria dos meus pacientes são me referenciados, né? Colegas que encaminham, ginecologistas que encaminham. Então, acho que isso é fundamental. Os ginecologistas, né, basicamente, eles examinam as mulheres, fazem o preventivo, e é fundamental que examinem essas pacientes. Como a Ana falou, a imensa maioria do tumor de mama, ele se manifesta por nódulos, são nodulações. Então, as pacientes, elas percebem nódulos. Aí você fala: doutor Simão, esse nódulo, será que tem relação com interferência hormonal, com ciclos hormonais? A imensa maioria, sim, que são aquelas características que a gente falava antigamente, displasias mamárias, que desde 94 esse termo caiu em desuso. A gente fala alterações funcionais, que são alterações, são nodulaçõezinhas que vão e voltam dependendo da fase do ciclo menstrual. Mas a gente tem que valorizar. Tá? Isso é fundamental, a gente tem que valorizar. O autoexame é fundamental. É fundamental, ele não substitui o rastreio. Então, essas pacientes jovens, então o ginecologista atendendo essa paciente, ele tem que valorizar os sintomas e pedir, como você falou, pede um bom ultrassom. O ultrassom a gente sabe que é um exame absolutamente dependente do examinador. Sim. Né? Como dirigir um carro. É o mais sujeito à falha. É o mais sujeito à falha, então a gente orienta. Para aquelas pacientes que têm algum risco aumentado, um risco genético, um risco de consanguinidade aumentado, aí sim a gente começa a rastrear com ressonância. Mas é importante que se diga que a ressonância não é um exame de rastreio. Uhum. A gente faz rastreamento com mamografia para determinadas pacientes. E é raro a gente pedir ressonância abaixo dos 30 anos. Medicina não é matemática, né? A gente não pode falar nunca, jamais, sempre. Eu já tive pacientes, eu já tive uma dentista com 26 anos, que ela me procurou, eu operei essa paciente, ela insistiu, falou: doutor, eu insisti muito com o meu ginecologista e ele me pediu uma mamografia. A mamografia veio microcalcificações e era um adenocarcinoma de mama. E ela falou: doutor, eu insisti muito, ela com 26 anos, então não é matemática. E a mamografia, para ela, foi um exame bastante indicativo de neoplasia, foi feita a biópsia e veio o resultado. Sim, mas vocês concordam que, embora isso gere um custo muito maior se a gente incluísse a ressonância na rotina também, né, dessas pacientes, que seria também mais um meio de você fazer um diagnóstico, como foi o meu caso, né, porque não aparecia nada nas mamografias, né, aí a gente acredita que não houve uma falha no exame, na técnica, e os pacientes com próteses, né, que eu tinha prótese, que a ressonância já não seria obrigatória, né, já que aí a prótese, de certa forma, pode dificultar ainda mais, né? Então, acho que, pelo menos nesses pacientes com prótese de mama, a ressonância magnética não deveria ser colocada, porque, por exemplo, meu tumor foi detectado com 0,7 milímetros, inclusive o Antônio foi meu médico. Então, era um tumor muito pequenininho e não apareceu no ultrassom e não foi na mamografia. Então, se eu deixasse, né, não fizesse aquela ressonância, talvez no ano seguinte eu já tivesse um nódulo palpável ou não tivesse, quer dizer, a gente vai, né, o prognóstico vai mudando. Mas, de qualquer forma, eu acho que, para mim, foi muito bom fazer um diagnóstico com uma lesão tão pequena, né? E o que você acha, Ana Tereza? Então, assim, ele não faz parte do rastreio, né, como o Antônio falou, e não é só questão de custo também. É que a gente iria oferecer ressonância para muita gente, assim, para rastreamento, e ia detectar poucos casos nessa população. E talvez iria gerar muito falso positivo, quer dizer, maior número de biópsias, de estresse, etc. Então, para esse exame se tornar de rotina, ele teria que trazer mais impacto, entendeu? E principalmente, né, em sobrevida. Como a mamografia, ela para ser aprovada, é porque ela realmente diminuiu mortalidade. A mamografia, sendo feita a partir dos 40 anos, anual, ela consegue detectar, mas não é só detectar, houve impacto na mortalidade, porque está detectando cedo.
com essas microcalcificações. Mas, por exemplo, você também, além da próstata, devia ter mamas densas. Mamas densas é uma dificuldade, vamos dizer, para a mamografia, né? Existe um limite ali na mama densa que às vezes não aparecem lesões e que elas devem ser complementadas com ultrassom, mas que é um exame operador dependente, né? Podem ser complementadas com ressonância, os pacientes com prótese também, mas não como uma obrigatoriedade, fazendo uma individualização de cada caso. Sim. Tá. E para o futuro... É populacional, é para todo mundo, mas essa individualização a gente faz. Mas uma muito importante que o Antônio também falou é valorizar a queixa da paciente. Então, nenhum exame vai ser 100%, mas o que ela se queixou, o que o profissional examinou. É muito comum, às vezes, a gente ver que houve a queixa, houve a solicitação do exame, mas não houve o exame clínico. E, às vezes, é uma descarga papilar, que é suspeita, e que pode, no exame, vir normal, e ela tem um carcinoma ali dentro do ducto, e a manifestação está sendo a descarga papilar, e assim como outros. Então, exame clínico, os exames de rastreamento, os exames para diagnóstico, todos unindo, você aumenta a chance de detectar mais precocemente. Sim, e para o futuro aí, o que você vislumbra de evolução no diagnóstico através de exames, né? O que a gente pode esperar em termos de evolução aí de diagnóstico precoce com novos exames? Então, tem a tomossíntese, como o Antônio falou, ele pode também comentar mais, né? Ela consegue detectar principalmente mamas densas, ele consegue avaliar melhor as distorções, as simetrias. Tem a mamografia contrastada, mas tudo com as suas indicações precisas, né? E essa mudança mesmo que está havendo no rastreamento, de identificar pacientes de alto risco para também oferecer para essas pacientes o rastreamento. Não só aquele dos 40 anos, que é para a população geral. Essa identificação em cada consultório do ginecologista, mastologista, dessas pacientes de alto risco, a gente vai conseguir oferecer para elas o exame adequado para aquela faixa etária. E Antônio, quer falar um pouco da tomossíntese? Quando seria indicado ou a mamografia contrastada? Sim, Ana. A mamografia contrastada ainda não é um futuro, né, próximo, está chegando, né, a gente tem, mas ainda não é amplamente divulgada. Só em estudos, né? Só em estudos, mas tem muitos locais fazendo. Tá? A tomossíntese é como se fosse uma tomografia de mama. Normalmente você tem duas imagens de mama, né, crânio-caudal, quando faz a compressão de cima para baixo, e a médio-lateral oblíqua, a compressão lateral, que a gente vê um pouquinho embaixo do braço, para ver aqueles gangliozinhos, né? Aqueles linfonodozinhos se são aumentados ou não. E a tomossíntese é como se fosse uma tomografia, uma tomografia de mama. São os cortes a mais que um software ele avalia uma densidade, uma simetria. O que é isso? Um branquinho, uma área branquinha que não existia, não é nodulação, um pequeno pontozinho branquinho na mamografia. Isso cabe muito ao radiologista. Ele avalia aquilo, aí faz uns cortes de tomossíntese. É uma imagem que sai um pouquinho tremida, são imagens a mais que a gente vê na mamografia, e aquilo vai avaliar, olha, bom, isso é uma imagem um pouquinho irregular que suscita, é indicativo de fazer uma biópsia dirigida. Aí sim, somente a biópsia que a gente consegue detectar. Aí a gente sabe que é uma neoplasia ou não. Não é o exame complementar. A gente tem que falar aqui, ressonância, mamografia, são exames complementares, tá? Então, o que faz o diagnóstico de neoplasia de mama é uma biópsia, uma punção, uma biópsia dirigida, uma biópsia por agulha, e o patologista analisando no microscópio que dá o diagnóstico. Então, não são exames de ressonância, não são exames de mamografia que vem lá a BIRAD 5, BIRAD 4, que sugere. Isso sugere. Mas o diagnóstico realmente precisa do histopatológico. Histopatológico. E aí, quer dizer, falando um pouquinho aí com a Gerlane, né? A sua experiência com a biópsia foi tranquila? Porque a minha foi extremamente tranquila, e eu costumo dizer para os pacientes, quer dizer, os pacientes ficam assim, nossa, eu vou fazer uma biópsia, eu vou sentir dor. Eu falei assim, gente, foi uma coisa de segundos que você não sente absolutamente nada. Eu não senti nada, foi uma biópsia com agulha grossa, né, primeiramente para tirar os pedacinhos e analisar, e foi com anestesia, não senti nada, só aquele susto mesmo, né, de estar sendo manuseada, o impacto emocional que isso traz. E aí deu o resultado dessa primeira biópsia, deu inconclusivo, sugerindo para um tipo de câncer
mas não deu o resultado final. Sugeriu realmente, como eu estava muito pequenininho, o meu estava maior que o seu, estava com 1,3 cm, mais ou menos. Foi sugerida a cirurgia para retirada e análise precisa da lesão. E eu fiz esses exames depois, a biópsia, né, depois, e depois o imunohistoquímica que deu esse resultado mais detalhado ainda. Mas eu queria citar aqui, elogiar um pouco a questão dos médicos, que a gente está falando aqui muito tecnicamente, bravo por isso. Mas, além de todo esse conhecimento científico que vocês estão colocando aqui na mesa, eu queria falar um pouco sobre a parte humana. Sim. Porque é uma doença que mexe muito com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe na nossa vida inteira. E eu quero falar da importância do papel do profissional de saúde, do médico, de olhar para você com diferencial. Porque essa parte técnica do tratamento, todos fazem, né? Qualquer médico faria. Mas o diferencial é realmente o olhar que eles dão para você. Você se sente uma pessoa importante ali, sendo cuidada, individualizada. Com todos esses tratamentos que vocês falaram, esses exames, essa precisão, esse olhar diferente que vai precisar o tratamento específico, é muito mais do que uma entrevista, é muito mais do que as coisas técnicas que ali a sociedade sugerem e tal. É um olhar realmente atencioso para ver a sua necessidade, para entregar para o paciente aquilo que vai atendê-lo e vai causar o menor impacto possível. Uhum. Eu acredito que eu fui tratada assim, desse Que jeito. bom. E ainda assim, não foi fácil me livrar do peso emocional de tudo isso. De viver, de sofrer todas essas mudanças no corpo, na mente. Eu costumo dizer que eu mudei minha vida inteira por causa disso. Eu passei a repensar tudo. Eu acho que todo mundo que passa por isso não tem como sair igual ou diferente. Ou não tem como sair igual. Sai diferente, sai melhor disso. Porque é uma experiência que a gente adquire, é uma transformação de vida. E a gente passa a se valorizar, a se amar muito mais, ter muito mais autoestima. E também ajudar o próximo, falar sobre isso, levar essa informação para as pessoas. E assim, você não aceita mais qualquer coisa na sua vida. Você não aceita mais o que vem na sua vida. Porque a gente sempre pensa assim, a conexão em todas as especialidades médicas, né, é essencial, né? O paciente hoje, ele está muito mais exigente, né? Embora a gente saiba, a gente sai da faculdade com um conceito, né, de criar essa conexão, mas muitas vezes as pessoas entram no automático, né? E tanto o médico quanto o paciente, né? E eu sempre, a cada paciente que eu atendo, né, e meus colegas com certeza também, eles me ensinam alguma coisa. E se você me perguntar qual foi a paciente que mais me ensinou, que me deixou mais insights de pensar sobre o que aquilo ali poderia representar na minha vida, foi uma paciente que teve câncer de mama. Ela, quando me procurou, ela tinha já feito uma cirurgia, ela era do Rio, tinha se mudado para Campos por conta do emprego, tinha uma filha pequena que tinha um diagnóstico de autismo leve, e aí ela se preocupava muito com aquela filha, e ela ia no consultório todo mês porque ela queria muito investir na autoestima dela e fazer tratamentos dermatológicos. E aí aquela paciente acabou criando um vínculo comigo, né, porque ela ia fazer o tratamento e a gente conversava muito, porque eu realmente, né, tento não só ver a questão da patologia, mas também a questão, né, emocional. E eu fui acompanhando o desenrolar, né, que depois ela teve uma recidiva do tumor, e ela resolveu procurar a equipe do Rio, que já tinha tratado ela inicialmente, e aí, a partir daí, ficou alguns anos, né, acho que uns 2, 3 anos, fazendo a quimioterapia com metástases, e ela programou todo o final da vida dela, porque ela chegou no momento que o médico realmente falou para ela que não tinha mais o que fazer, né? E aí eu me lembro até hoje que como ela me ensinou a como você encarar uma doença terminal, tá? Tipo assim, o que eu gostaria para a minha vida se eu hoje tiver o diagnóstico de uma doença terminal? Porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, pelo menos os meus pacientes, quando eles têm doenças crônicas, que eu acompanho, né, outras situações
de patologias crônicas que limitam muito a vida do paciente, ou até pacientes que estão com câncer em fase terminal. E esses pacientes têm dificuldade de encarar que a vida vai terminar e que você precisa organizar a situação de vida para que você deixe mensagens ou que você deixe o melhor que você puder ali preparado, né? Dependendo se for um chefe de família, né? Que você prepare aquilo ali. Né? Você vê que algumas pessoas já estão fazendo isso, né? Até nas redes sociais, você às vezes acompanha alguns pacientes com câncer que realmente fazem isso, mas a grande maioria tem uma dificuldade de encarar aquilo como algo que realmente vai ter um fim, né? E essa paciente, ela preparou até o marido para que ele realmente continuasse a vida e encontrasse outra pessoa. Então, achei, assim, muito bacana. Foi uma coisa que pensou assim, gente, se acontecesse comigo, era isso que eu gostaria de fazer. Que força, hein, que essa mulher Ela teve uma força. A última vez que eu encontrei com ela, tinha um hotel aqui em Campos que eu almoçava todo dia, né? Quando era casada, que eu ia com os meus filhos e com o meu ex-marido. E aí a gente almoçava lá e ela almoçava muito lá. Aí um tempo eu fiquei sem vê-la e depois, quando eu a vi, foi a última vez que eu a vi, ela estava com um lenço na cabeça, né? Eu não gosto de falar que eu fico emocionada, porque tem histórias que realmente me fazem até chorar. Mas ela falou que a última vez que você me vê, Ana, eu tô com uma metástase cerebral e realmente eu não tenho muito mais tempo. E ela estava almoçando com a filha e foi muito emocionante. Parece contraditório a gente estar passando por um momento tão delicado e ao mesmo tempo, ser exemplo de força e exemplo de garra, de ensinamento para outras pessoas. Realmente é uma doença que impacta tudo na nossa vida, mas que a gente sai transformado mesmo, quem tem a oportunidade de sair. E se a morte é o fim de todos nós, Sim. se o fim de algumas pessoas forem por essa doença, que seja também um momento dessa transformação, de deixar essa mensagem aqui para quem fica aqui, porque a vida não é fácil, né? Muitas vezes a gente é enganado pela vida, a gente acha que vai ser tudo fácil. Mas não, a vida é dificuldade. E a cada dificuldade e a cada vitória, apesar da dificuldade, é um ensinamento novo que a gente deixa para contar, que a gente deixa como lição para a nossa vida mesmo e para outras pessoas. E aí, Ana, você quer contar alguma história que tenha te marcado muito? Depois eu pedi para o Antônio também relatar alguma coisa sobre isso. Então, eu aprendo, né, com elas todos os dias, né? Eu estou quase 30 anos lidando com câncer de mama, né? E eu até costumo falar que elas até me ajudam mais do que eu a elas, porque isso amadurece, isso cresce, me faz uma médica melhor, né? Através de cada ensinamento que a gente recebe, sobre cada uma tem uma história individual. Então, a gente ter esse olhar, ter esse acolhimento, como ela falou, isso é o mais importante. Estamos juntas, vamos fazer tudo o que puder, juntas com aquela equipe multidisciplinar, ajudando, tentando ver não só o que vai ser o melhor tratamento, que ele é individualizado e a gente tem que discutir isso e ver o que é o melhor tratamento para o paciente, mas também dar todo esse suporte emocional para a paciente e para o familiar. Isso é fundamental, acho que em tudo, mas no câncer isso é fundamental, essa rede de apoio. E é isso que a gente tem que praticar no dia a dia. O que tem mais me impactado assim, nos últimos anos é realmente o câncer de mama na jovem, porque no passado não tinha, era raro, era uma ou outra, e isso está comum, e a gente vê como se fosse uma filha, né? Chegando, é uma época tão, como a gente comentou no começo, elas não estão pensando em câncer de mama, e o câncer de mama vem. Então, isso tem me impactado, sim, mesmo lidando com isso há tanto tempo, me dói. Eu queria destacar essa questão do atendimento multiprofissional, multidisciplinar, que a doutora Ana acabou de falar, realmente muito importante, que vai além ali da relação médico-paciente, essa rede de apoio em volta. Eu, por exemplo, posso dizer que o que me ajudou muito também foi o tratamento psicológico que os hospitais oncológicos, né? E isso ajuda muito, eu acho que até no resultado final do próprio tratamento. E as equipes têm, né, tratamento com fisioterapeuta, com essas outras áreas que mexem com a mulher, né? Tudo que você precisa, você tem essa rede de apoio que você pode contar para minimizar os efeitos, os impactos do tratamento e você sair realmente transformado, melhor,
E essa ciência, né, é muito abrangente. Sim. Essa questão da interligação dos tratamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso mais detalhado. A Ana Tereza, né, a Ana Maria, são colegas minhas de muitos anos, né? Minha especialidade básica, né, é oncologia, então passei quase 5 anos da minha vida dentro do INCA. Então eu via todos os tipos de tumores. Depois, basicamente o R3 eu fiquei só dentro da mastologia, porque naquela época nós não tínhamos o INCA 3. Então a mastologia era dentro do INCA 1, né, onde eu fiz minha residência e depois, né, outros cursos. E é uma coisa bem interessante, eu passei por isso, tá? A Ana me perguntou se eu tive algum caso, eu passei por isso com minha mãe na minha história. Foi um dos motivos que eu fiquei 10 anos no Rio, depois eu vim para Campos. Não foi um câncer de mama, foi um câncer de intestino. Eu queria ficar mais perto dela. E casos que me chamam a atenção, eu não sei, minha mãe era uma coisa muito, muito estranha, que eu falei, não, eu tenho que fazer câncer, eu tenho que fazer mastologia porque eu quero ajudar aquelas pessoas. Eu precisava, e me chama a atenção, como a TT, como a Ana me perguntou de algum caso, um caso recente de mulher jovem, cuja mãe foi operada há 16 anos, no Álvaro Alvim, com câncer de mama. E essa jovem me procurou com meses, com um garotinho com 11 meses. Tá? Então, ela estava na fase de lactação ainda. Tá? E com câncer agressivo de mama. Né? Eu fiz uma cirurgia grande, eu tive que chamar o cirurgião plástico para me ajudar, para rodar um retalho. E toda aquela equipe multidisciplinar que você acabou de falar, com psicólogo, com fisioterapeuta, uma equipe muito boa, nutrólogos, nutricionistas, e mesmo assim a gente não consegue, em alguns casos específicos, esporádicos, principalmente nesses casos de pacientes jovens, no caso dela era um triplo negativo, e a paciente não evoluiu bem. E o garotinho hoje mora com a avó, né, que é a dona Sirlene, e esse caso me chamou muita atenção. E essa jovem, de 24 anos, ela já no final ela só queria ficar em casa. Queria ficar em casa para ficar com o filhinho dela. Eu acompanhei muito isso. Então, tem casos que nos tocam muito, né? E é como vocês falaram, tudo é equipe, né? É o time. A gente não faz nada, eu não faço nada sozinho. Se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho alguma paciente oncológica na minha frente, eu já ligo para o oncologista clínico, já tenho colegas meus lá no Rio, do INCA, encaminham para avaliar, porque hoje você não sabe, olha, preciso fazer cirurgia, preciso avaliar teste genético, preciso avaliar se ela tem alguma alteração genética para que eu possa ajudá-la antes. Então a gente encaminha para o oncologista, eu ligo para o radioterapeuta, ao mesmo tempo o psicólogo está vendo, uma nutróloga, porque tem que orientar a dieta dessas pacientes, né? Então eu acho que uma andorinha só não faz verão. Então eu acho que o time, a equipe é fundamental. É fundamental. Sim, e a oncologia, a equipe é tudo. Eu fiz tratamento do Oncobeda, que também considero um trabalho exemplar, assim, eu acho que não teria mais satisfação do que se eu estivesse em outro lugar. E sou muito grata a todos eles, queria agradecer, elogiá-los aqui, toda a equipe que saem do consultório médico, é uma intimidade que você tem além daquilo ali, porque eles sabem tudo da sua vida está ali. E são muito sensíveis para lidar com tudo. Eu quero agradecer, mandar um beijo para meu irmão oncologista, doutor Diogo Neves, minha mastologista, Maria Najime, e psicóloga, todo mundo que eu amo de paixão, que transformaram a minha vida. Muito obrigada. Então, vamos falar agora, para a gente finalizar, de perspectivas em tratamentos, né? O que a gente pode esperar para o futuro? Fala um pouquinho, Ana, depois Antônio. Então, em termos do tratamento cirúrgico, já houve muita evolução, né? São essas cirurgias conservadoras, pequenas, com remodelamento da mama, quer dizer, com menor dano àquela estética da mama. A biópsia do linfonodo e sentinela, que na maioria dos casos, isso é possível, você evita o esvaziamento axilar, e as reconstruções com próteses, que cada vez mais assim, permite com que a mulher passe pelo tratamento cirúrgico com menos mutilação, menos dano. Elas ficam, às vezes, com a mão até mais bonita do que era antes, inclusive fazendo a simetrização da mama oposta, para ficar parecida com essa. E uma das coisas muito importantes é essa avaliação do teste genético que o Antônio comentou. A gente fazia, mas hoje em dia faz muito parte da nossa rotina, porque ela, inclusive, pode mudar o tratamento.
Então, pacientes que se sabe que tem uma determinada mutação, não só a indicação do tratamento cirúrgico, de fazer mastectomia bilateral, como também determinadas medicações são indicadas para aquele grupo que tem a mutação. Então, a genética, assim, a avaliação, se ela tem alguma mutação ou não e qual é essa mutação, tem impactado muito no tipo de tratamento. E esse teste genético vocês sempre pedem para o geneticista fazer ou vocês mesmos estão solicitando? O oncogeneticista faz aquela avaliação, né, ou mesmo o oncologista clínico, e pede qual o painel genético hereditário que ele está solicitando para aquela paciente. E aí, Antônio? Sim, é isso mesmo. Hoje a gente descalona, né? Hoje a medicina, como a Ana Tereza falou, a medicina é personalizada, né, Ana? Por exemplo, vocês, mulheres, vão no estilista, vão comprar alguma coisa no shopping, vocês compram aquilo que veste em vocês, que ficou melhor para vocês. E assim é a medicina. Quer dizer, a medicina hoje ela tem determinados tipos de medicamentos para aquela paciente. A gente orienta, é muito personalizado, é muito individual. A gente tem que conhecer melhor aquela paciente que está com aquela patologia. Hoje a gente sabe que tem diversos tipos de câncer de mama, uns mais agressivos, outros menos agressivos. Então hoje a gente descalona muito. Descalonar é fazer menos quimioterapia para os pacientes. Há muitos anos atrás a gente fazia quimioterapia para quase todas as pacientes. Então, as pacientes que tinham um linfonodozinho, que tinham um comprometimentozinho embaixo do braço, a gente fazia quimioterapia para todas as pacientes. Hoje não é mais assim. Então, a gente descalonou muito quimioterapia. A gente consegue avaliar melhor a parte genética daquela paciente. Muitas vezes a gente vai avaliar, fazer um teste genético para aquelas pacientes mais jovens para saber se ela tem uma herança herdada, que ela carrega aquilo no seu material genético ou não. A gente vai fazer determinados tipos de cirurgias para aquela paciente. Hoje a gente faz cirurgias menores. Eu sou de uma época do INCA em que eu me lembro, basicamente o que eu fazia era mastectomia e tirava todos os gânglios das pacientes. Hoje a gente não faz assim, a gente faz cirurgias menores, mais oncoplastia, cirurgias mais estéticas para as pacientes. Por quê? Realmente que avançou demais são as medicações. As medicações, a oncologia realmente nesses últimos 3, 4, 5 anos avançou muito. A gente consegue hoje tratar os pacientes com imunoterapia. A gente consegue tratar pacientes com drogas que mexem dentro do ciclo celular, tá dentro da célula. Então, isso é fantástico. Então, tem pacientes que me procuram com tumores de 4, 5 centímetros, que eu não consigo operá-las. Elas me procuram, doutor, me opere, eu falo, não consigo. Encaminho para o oncologista. O oncologista trata essas pacientes, elas me voltam, me retornam sem tumor nenhum. O patologista, na hora que eu opero, eu faço uma cirurgia mínima para ela. E o patologista não consegue ver mais tumor ali. Quer dizer, ela tem uma resposta completa. Não foi eu, foi a medicação que curou. Mesmo assim, eu ainda tenho que fazer uma cirurgia. Ao invés de fazer uma cirurgia grande, como se fazia, eu faço uma cirurgia menor. Tá? Então, hoje descalonou muito a parte de quimioterapia. A gente consegue detectar mais precocemente. A gente tem teste genético, a gente tem biópsia líquida, a gente tem biópsia de medula. Tá? Isso é uma coisa que vai chegar para a gente. Ressonância... Como seria a biópsia de medula relacionada à mama? Relacionada para avaliar se essa paciente tem lesão, tem doença ali na medula, se tem doença... célula tumoral circulante, Ana. Tá. Isso ainda não está... Mas seria para um tumor mais avançado? Não. Um tumor subclínico. É um tumor subclínico, mesmo não é tumor avançado. In situ? Sim, não, in situ não. In situ é diferente. Não. In situ a gente não faz tratamento, in situ é cirurgia e rádio, né? Mas isso é uma coisa que ainda está chegando. Como você falou, ressonância, a gente sabe indicar as ressonâncias hoje para determinadas pacientes, como a gente acabou de falar, para aquelas pacientes que te procuram, olha, tem uma prótese, tem a mama mais densa, como a Ana Tereza falou. Então, a gente tem que fazer uma medicina diagnóstica, terapêutica, personalizada para aquela paciente. Como tudo, né, em medicina, né? Como tudo em medicina. Na dermatologia também, eu acho que tem, assim, tudo isso que vocês estão falando tem muita relação com a dermatologia, né? Preventivo, né? Você fazer o autoexame da pele, a questão da imunoterapia também em doenças dermatológicas, né? Que a gente também tem um crescimento disso, então acho que
O principal é a gente dar esperança aí para as pacientes que estão nos ouvindo, né? Que têm um diagnóstico de câncer de mama, saber que realmente os tratamentos estão evoluindo e para o futuro eu acho que com a inteligência artificial a gente vai ter evolução nos exames para ter um diagnóstico cada vez mais precoce e também o tratamento, né? Que vai ser cada vez mais efetivo com cirurgias cada vez menores. Sim, sem dúvida, Ana. Mas... Perfeito, mas nada, eu queria falar aqui, né, que a gente tem equipamentos, métodos, né, mas nada substitui a relação com certeza do médico com o paciente, né? Eu tenho pacientes que falam, poxa, doutor, tem saudade do doutor fulano, o pai de TT foi médico, ela lembra disso. O médico tinha uma relação mais próxima com os pacientes, né? Então eu chego às vezes a paciente no meu consultório, a primeira coisa que eu falo, dou bom dia, quem que encaminhou a senhora? Vamos lá, eu preciso examiná-la. Ela falou, como, doutor? O senhor não vai ver meus exames? Eu falei, não, porque eu preciso examiná-la. Não, doutor, mas ninguém examina mais não, todo mundo só vê exame. Então é estranho isso, você tem que tocar a paciente, sim, exatamente. Você tem que vir a paciente. Eles percebem isso, né? E realmente esses dois aí, tanto a Ana Tereza, né? e como o Antônio Simão, são exemplos de médicos que realmente se dedicam, né? E sempre foram muito dedicados desde a faculdade, eram os tops, né? Eu me lembro que quando eu tive a suspeita do câncer, eu fui procurar o doutor Antônio para uma segunda opinião, porque ele já me acompanhava antes de outros nódulos que eu tinha e tal, e eu confiava nele, fui nele buscar uma segunda opinião. E ele foi também muito sensível, você consegue palpar? Eu falei, não consigo, ele me mostrou, palpa aqui e tal, consegui sentir, ele realmente foi muito humano, deu a opinião dele, que não foi divergente, foi convergente com as outras opiniões que eu tive. E eu acho que é isso, né? Essa amizade de vocês também, esse profissionalismo que vocês têm, um sustenta o outro. E queria deixar registrado aqui, parabenizar vocês. A gente que agradece aqui seu depoimento, né? Quer deixar alguma mensagem final, Ana Tereza? Não, primeiro que foi um grande prazer, né? Estar aqui com vocês, muito bom mesmo. E é isso, que cada mulher esteja sempre atenta ao seu corpo, qualquer coisa que se altere, que modificou, que aquela modificação persiste, não some, que ela deve procurar. E ter as suas mamas examinadas, ter esse feedback com o médico, voltar, levar seus exames, fazer os seus exames de rastreamento e também aquelas medidas promotoras de saúde, manter o peso adequado, atividade física, enfim, é aquela mensagem que a gente bate sempre na tecla, né, Ana? Mas eu acho que nunca é demais. Nunca é demais, porque as pessoas esquecem. E eu tenho um exemplo disso de uma amiga médica oftalmologista, é uma grande amiga, e quando eu tive meu diagnóstico de câncer de mama, ela falou assim, já tem uns 2 anos que eu estava com nódulo e apareceu na mamografia e eu tinha que pesquisar. Você sabe que eu esqueci? Eu falei, não acredito. Aí eu falei com ela, não, você vai fazer agora a sua ressonância. Aí eu estimulei, ela foi lá, ela estava com câncer de mama. Quer dizer, se não fosse talvez o meu estímulo ali, ela ia deixar o tumor avançar e o prognóstico seria pior, né? E aí, Antônio, quer finalizar com alguma coisa? Não, eu queria, um prazer, né, estar aqui, agradecer a todos vocês, a Ana Tereza, não muda, né? Vocês não mudam. Como não, ele está o mais jovem de todos. Eu também quero saber Ana, quem é o dermatologista dele. Eu também. Não sou eu. Ele também quero saber. Estou achando igual muito bom. Agradecer e dizer isso, que hoje as mulheres vivem muito, né? A gente vive muito, a mulher se cuida mais. Eu tenho pacientes com 98, 99 anos, 90, 95 no meu consultório, e elas são extremamente dedicadas, elas se cuidam, muitas viúvas há 40, 30 anos atrás. Casam de novo? Sim, e elas falam, doutor, o meu marido falava, eu vou muito a médico, quem procura acha. Eu falei, seu marido, não doutor, ele já faleceu, ele não procurava médico, ele já faleceu. Então, as mulheres se cuidam, elas têm essa noção, e realmente, como vocês falaram, o autoexame, a mulher se conhece. É o autoconhecimento, tá? Então, a gente sabe que a maioria dessas alterações mamárias são perceptíveis pelas mulheres. A imensa maioria hoje dos tumores de mama são as mulheres que
que no seu autoexame, no espelho, se percebem e procurem os especialistas, procurem um ginecologista, um ginecologista com um olhar bem atento, um ginecologista que atue na área, ele vai saber conduzir esse caso. Se tiver alguma dúvida, que encaminhe para o especialista, mas hoje a gente consegue realmente fazer diagnósticos muito precoces, né? A gente sabe que a taxa de cura é acima de 90%, 95%. Eu tenho pacientes com 15, 20 anos de operadas e estão muito bem, muito bem. Ai, que bom, né? Obrigadas. Então, gente, é isso aí. Eu quero deixar, então, mais esse recado para vocês, né? Para prevenção, para estarem sempre fazendo autoexame, não só da pele, mas também das mamas. E considerando que alguns tumores, muitas vezes, são pequenos e que não vão ser palpáveis, que vocês procurem um médico ginecologista de confiança, que não faça um atendimento rápido, você realmente analise a conduta daquele médico no sentido de exame completo, solicitação de mamografia, né? E a partir daí você vai ter muito mais segurança, né? na prevenção e no diagnóstico precoce. E quem quiser aí compartilhar esse podcast, a gente vai ficar muito feliz, né? Sigam os doutores aqui no Instagram. Quer deixar seu Instagram, Ana? É doutora Ana Tereza de Lúcia. E é Dourados, Mato Grosso do Sul. Isso aí, Dourados. E Antônio? É doutor Antônio Simão. Gerlane? @Gerlane Rodrigues do Instagram. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Deixar um recadinho para as mulheres que estão em casa. Não tenham medo de se tocar, de descobrir alguma coisa, procurar ajuda, porque tem ajuda suficiente. E quanto antes você fizer isso, melhor para a sua saúde. Se você descobrir um tumor antes, não é o fato de você procurar que você vai achar. Mas se você achar, Sim. Quanto antes você descobrir, é melhor para um tratamento. Eu estou aqui, prova viva disso, que eu descobri o tumor bem no início. E se não fosse nesse início, eu não sei como eu estaria hoje. E procurem se cuidar, atividade física. Eu estou aí correndo pela cidade de Campos. Fazendo atividade física, não esquecer de se cuidar. Você sempre em primeiro lugar. Isso aí. E, gente, olha, é ótimo estar aqui com vocês, né? Acompanhe os próximos podcasts, tanto no YouTube, no Spotify, no Instagram. E lembre-se de desmistificar a palavra câncer, né? Porque quanto mais nós vivermos, maior chance nós teremos, né? Acho que quanto mais a população tiver aí uma possibilidade de passar dos 100 anos, né, gente? Aí, com certeza, praticamente todo mundo vai ter um câncer, ou de pele, ou de mama, ou outro lugar. E a gente sabe que realmente faz parte do envelhecimento e a gente vai estar aí com excelentes médicos para tratar e não achar que câncer é um sinônimo de morte, né? Que isso não é verdade. Então, espero vocês no próximo episódio, né? E até o próximo.